Maria Medeiros é portuguesa, atriz, cantora e diretora. Atuou em mais de 50 filmes, fala em 6 idiomas e atualmente mora em Paris. É uma das maiores personalidades do cinema internacional que esta edição do Festival de Cinema de Gramado recebe. Ela é diretora do documentário Repare Bem, que conta a história de uma família perseguida pela ditadura militar nos anos 70 aqui no Brasil. Maria, como é que foi conversar, como é que foi receber esses relatos dessa história, né, tão impactante? Também conversar com a Eduarda, que era uma criança que nasceu num hospital militar, precisou de uma certa sensibilidade a mais, de um cuidado a mais? Sim, eu não tinha feito essa experiência antes. Eu tinha feito um outro documentário antes que era sobre a relação entre artistas e críticos. Mas era um documentário muito divertido, muito relaxado. Foram muitas conversas com diretores e críticos sobre o cinema, sobre o amor pelo cinema, como se recebe uma obra de arte. E teve coisas bem divertidas em que uns e outros contaram seus traumas e tal, mas de uma forma muito auto-irónica, enfim. Então este trabalho eu sabia que ia ser muito diferente, porque eu sabia que ia estar recolhendo depoimentos muito traumáticos, muito dolorosos, e me preparei vendo um filme que é um filme marco assim na história do documentário, que é o Shoah, não é? Sobre o Holocausto, do Claude Lanzmann, e que é um filme da palavra, da oralidade, da transmissão pela palavra. Então esse foi de alguma forma a minha referência para me preparar a receber os relatos da Denise e da sua filha Eduarda, que foram de uma extrema generosidade e também de uma extrema coragem de se confiarem de forma tão pessoal a mim, e ao mesmo tempo sendo depoimentos muito pessoais, são depoimentos de grande importância histórica. Sim, a Denise Crispim, ela se emociona sempre quando lembra, quando fala sobre o assunto, né? Como é que foi para montar essa história? Ela teve uma sequência ou foi diferente? A montagem do filme foi uma reconstrução, no fundo, da palavra e da história da Denise, porque, claro, as memórias, as lembranças não vinham de forma fluida. Aliás, porque a própria memória apaga muitas coisas que são, às vezes, demasiado traumáticas, demasiado violentas. Então, a palavra era difícil, não é? Era desordenada, às vezes era confusa. Então todo o trabalho de montagem foi reconstituir toda a história, todo o relato. Isso acabou sendo também acho que uma experiência para elas, não é? De ver tudo depois contado na ordem, não é? Uma coisa que elas estavam habituadas a que existisse de uma forma um pouco confusa. De repente o filme ordenou aquilo tudo, né? E Maria, arrumou. Essas eram coisas que elas mantinham na memória e que realmente não falavam sobre isso, né? E tu percebeu isso em cada gravação? A própria Denise falou várias vezes, não é? Mesmo durante as filmagens ela falou: é a primeira vez que eu estou contando isto, né? Era uma coisa dolorida, é uma coisa dolorida para ela. É uma coisa dolorida, sim. Então é uma responsabilidade também, eu acho, que para o diretor ou a diretora que está aí recolhendo isso, e que a nossa posição tem que ser então muito discreta de alguma forma, não é? Para valorizar absolutamente aquela palavra. A intenção do filme é também causar algum tipo de reflexão sobre esse tempo, essa parte histórica no Brasil, e até uma forma de justiça, de reparação a essas vítimas. Já pelo título do filme, do documentário,
Repare Bem. Sim, sim, o título que me foi sugerido pela produtora Ana Peta, e eu fiquei muito grata porque acho que é uma excelente ideia, não é? Joga sobre esse duplo sentido de reparar, ou seja, estar atento e reparar, reconstruir. E como é que você é uma artista completa, como eu falei no início da entrevista, e sempre teve uma aproximação com o país. Sim. O filme te trouxe um pouco mais disso, dessa parte histórica também? Sim, o filme, na verdade eu sempre fui apaixonada pelo Brasil, continuo sendo, acho que é um país extraordinário de criatividade, de dinamismo, de diversidade. Acho que há um espírito aqui no Brasil que é único, que é maravilhoso. E o filme, por um lado, sim, trata de um momento histórico, mas acho que é um filme sobre o presente também. Porque, no fundo, este trabalho de dar a palavra, não é, às vítimas, de reconhecer os danos, de pedir desculpas, que é o que a Comissão de Anistia está fazendo, é uma coisa da modernidade, é uma coisa extremamente importante, atual, corajosa e que é um exemplo para nós europeus. Maria, tu te considera uma contadora de histórias? Eu até te pergunto isso em função do filme, deste filme e de Capitães de Abril também. Sim, porque eu fiz um dos filmes brasileiros que eu fiz cá é o Contador de Histórias, então, do Luís Vilaça. Eu achei que você estava fazendo referência a isso. Sim, certamente o cinema é um veículo maravilhoso para contar histórias, mas também para abrir o olhar sobre o mundo. Eu acredito muito no cinema que te desperta a atenção e desperta o pensamento. Não acredito muito no cinema como pura distração. Acho a distração até um pouco perigosa, porque enquanto a gente está distraídos, está acontecendo muita coisa no mundo e às vezes coisas graves que a gente não está nem prestando atenção. Então eu acredito no cinema que é feito para despertar a atenção. Em 94 você atuou ao lado de Bruce Willis no filme de Tarantino. Como você carrega essa forma de dirigir? Tem alguma relação com Tarantino e com o seu trabalho? O meu trabalho de atriz foi a minha escola de cinema, de alguma forma, e foi um privilégio trabalhar com o Tarantino, trabalhar com o Manuel de Oliveira, com a Teresa Vilaverde, com o Guy Maddin, sei lá, aqui com Miguel Faria ou Luís Vilaça no Brasil. É maravilhoso para um ator que se interessa pelo cinema, não é? Uma escola fantástica ver todas essas formas, essas abordagens. E eu acho que o que os grandes diretores assim me transmitiram é a liberdade, realmente. É nós fazermos os filmes de forma livre, sem ter que obedecer a estereótipos. Acho que isso é o segredo. E outro segredo, então, tu estudou filosofia, é isso? Sim. E de alguma forma, esses anos que você estudou, esse período que você estudou, te ajudou no trabalho como artista, como cantora, como artista completa, como atriz ou diretora? Sim, certamente. Eu sempre amei filosofia, estudei e isso se reflete no meu trabalho, sem dúvida. Tenho muito interesse também pela história, pela filosofia política e sem dúvida vejo que os temas pelos quais me interesso refletem um pouco esse gosto. Fala pra gente qual é o legado de Maria de Medeiros. Já? Eu ainda estou aprendendo muito antes de pensar em legado. Tá certo. Em 2008 você recebeu, então, você foi indicada como artista da Unesco pela Paz. Fala pra gente como é que foi isso. Olha, isso foi uma grande surpresa para mim, evidentemente uma grande honra. Essa nomeação enquanto artista
da Unesco pela paz. Eu acho que todos os artistas trabalhamos pela paz, na verdade, porque já fazer arte é uma forma de negar uma forma violenta de estar no mundo. Eu gostava de contribuir mais à paz, eu me sinto um pouco impotente, mas enfim, faço o que posso. De que forma tu acha que poderia contribuir mais? Meu Deus, a gente tenta contribuir, mas está difícil, né? Teria que haver... Isso é um dos propósitos da Unesco, na verdade, é desenvolver uma cultura da paz. Desenvolver mesmo nas crianças e tal, uma consciência e uma cultura de desenvolver a paz. Então ainda há muito trabalho pela frente. Tá certo. Maria, tu gravou uma participação com uma cantora aqui brasileira, né? Adriana Calcanhoto. Eu não, adoraria, mas ainda não fiz isso. Né? Gostaria de gravar com algum artista? Tem algum artista brasileiro que tu admira o trabalho? Ai, meu Deus, eu admiro todos. Adoro a Adriana, eu sei que ela é gaúcha daqui. E... Meu Deus, aliás, todo o meu trabalho é super influenciado pela música brasileira. O Chico Buarque cedeu muito gentilmente uma música para o filme Repare Bem, Olé Olá. O filme é cheio de música brasileira, tem também o Egberto Gismonti. E sei lá, sou apaixonada pelo Caetano, pelo Gil, pelo Leni. Sou apaixonada pela música brasileira. E a escolha das trilhas também foi tua? Sim, claro, sim. Então tá certo, Maria. Muito obrigada, então. Obrigada. Sei que tu tá com uma peça em São Paulo. Sim, estamos com uma peça aos nossos filhos, que por extraordinária coincidência é uma peça que tem muito a ver com o filme que apresentei aqui, Repare Bem. E estaremos no Festival de Porto Alegre, agora nos dias 4 e 5 de setembro. Então voltarei a Terras Gaúchas em breve. Fica o convite, então. E parabéns pelo filme Repare Bem. Muito que obrigada. Principalmente neste período, ele foi gravado em 2011, né? Sim. Filme. Mas neste período em que a gente vive aqui no Brasil, de todos esses protestos, manifestações, principalmente da juventude, né, por um país melhor, o que é muito válido, que a gente considera muito válido, esse filme vem para preencher uma parte, uma lacuna até desconhecida da nossa história. Exatamente, é muito importante saber essa parte da história e também o que está acontecendo. Porque acho que é um ato democrático importante este reconhecimento da violência que foi feita e permitir às pessoas acesso à verdade. Tá certo, muito obrigada, Maria. Acesso à verdade sempre. Obrigada. A gente continua na cobertura do 41º Festival de Cinema de Gramado.